Oi, minhas princesas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do meu canal no YouTube. E hoje nós temos um convidado especial, o Gabriel, meu namorado. Eu convidei ele pra gente falar sobre namoro à distância. Ei, gente, tudo bem? Vindo aqui agora no YouTube para gravar essa aula. Já gravamos essa aula pro FE e agora a Júlia resolveu disponibilizar aqui no YouTube para vocês essa aula sobre relacionamento à distância. Bom, a gente vai responder as principais perguntas de vocês, que vocês me mandam lá no Instagram, lá na caixinha, sobre relacionamento à distância. Pra quem não sabe, eu e o Gabriel namoramos mais ou menos um ano à distância. A gente se conheceu pelo Instagram, né, amor? E aí a gente começou o nosso relacionamento à distância. Hoje a gente já mora na mesma cidade, mas durante esse ano a gente aprendeu várias coisas sobre relacionamento à distância e hoje nós vamos ajudar vocês com essas dicas. Bom, a primeira pergunta é sobre como que a gente lidava com a distância e qual que é a frequência que a gente se encontrava. Normalmente a gente tentava se encontrar de 2 em 2 semanas. Pelo menos 2 vezes no mês, porque a minha rotina era muito corrida, da Júlia também. As cidades eram muito distantes, então ficava mais difícil da gente encontrar todo final de semana, mas a gente tinha uma regra que era pelo menos 2 vezes por mês. Isso. Se desse para encontrar mais, a gente encontrava, mas essas 2 vezes a gente nunca falhava. E pra quem não sabe, nessa época que a gente namorava à distância, eu morava na minha cidade, em Patos de Minas, e o Gabriel morava em Itaúna, que é a cidade onde ele faz faculdade. Hoje em dia, nós dois moramos aqui em Belo Horizonte. Eu me mudei para Belo Horizonte, a capital do nosso estado, e o Gabriel também se mudou para cá para fazer o internato dele. Ele faz faculdade de medicina e o internato dele acontece na Santa Casa, aqui em Belo Horizonte. Então, hoje, a gente já mora na mesma cidade e a distância já acabou. Mas, por um ano, a gente namorou nessa distância de mais ou menos 350, 400 quilômetros. A segunda pergunta é como que a gente lidava com as festas na cidade um do outro quando a gente não podia ir. Na verdade, assim, desde quando a gente começou a namorar, nós dois nunca fomos muito de festas, né? A gente sai bem pouco, assim, a maioria das vezes a gente sai mais para restaurante, alguma viagem, mas eventualmente aparecia alguma festa, um aniversário. Lá na faculdade sempre tinha alguma coisa, não que eu frequentasse muito as festas, mas de vez em quando tinha algumas coisas que os meninos me chamavam para ir e tudo, e a Júlia não podia comparecer por conta da distância. Nessas situações, assim, sempre foi muito diálogo e confiança, sabe? Para os dois lados. A Júlia também nunca foi muito de ir em festa sozinha, foi em algumas, mas muito poucas, assim como eu, mas a gente sempre conversava muito e transparecia, deixava tudo meio transparente, assim, explicava com quem estava indo, o horário que estava indo, sempre avisando, acabei de chegar aqui, tô com tal pessoa, Vou ficar até tal vou ficar tal hora. hora. Aí, às vezes, tipo, a Júlia estava numa festa, eu falava assim, olha, vou dormir e tudo, me avisa quando chegar. Aí ela me avisava como que ela tinha ido embora, me mandava uma foto, assim, às vezes, quando ela tinha acabado de chegar em casa. E isso fazia com que a confiança entre nós dois aumentasse, né? E ficasse cada vez mais tranquilo a gente lidar com essa situação. É importante também a gente falar que a gente sempre tentou ponderar o máximo possível, né? A gente não é aquele tipo de casal, a gente nunca teve aquele relacionamento de que a gente não priorizasse a companhia um do outro. Muito pelo contrário. Pra mim, sempre fez muito mais sentido eu ir numa festa com o Gabriel e pra ele também. Então, quando a gente tinha esses convites, essas oportunidades, a gente tentava filtrar mesmo. O que dá pra você vir, o que não dá, e o que eu quero ir na sua presença e o que eu não faço tanta questão assim. Então, a gente conversava bastante, a gente também sempre tinha a questão de combinar antes, né, com uma antecedência. Então, vamos supor que tinha alguma festa pro Gabriel e ele me informava com antecedência para que se eu conseguisse ir, para eu me organizar, e o mesmo também acontecia com ele. Isso foi, assim, acho que primordial pro nosso relacionamento. Todas as vezes que a gente encontrava, vamos supor que eu fosse pra cidade do Gabriel esse final de semana, a gente já deixava combinado a próxima vez que a gente ia se encontrar, né, amor? Sim. Isso também é muito importante, porque quando você se encontra, né, você tem um relacionamento à distância, se você não planeja com antecedência as datas que vocês vão se encontrar, vocês acabam colocando outras coisas como prioridade. E aí o relacionamento vai ficando bagunçado, vai ficando de lado, uma das pessoas vai se sentir prejudicada e isso vai acabar refletindo no relacionamento. Então a gente sempre tentava combinar com muita antecedência todas as vezes que a gente ia se encontrar e eu acho que isso foi
crucial para que o nosso relacionamento desse certo. E a terceira pergunta é como que a gente dividia as idas e vindas para a cidade um do outro. Na verdade, a gente não tinha uma divisão muito certa. A gente tentava alternar, cada um ir pelo menos uma vez no mês para a cidade do outro, mas não tinha uma divisão muito certa, porque, por exemplo, a minha rotina era uma rotina muito mais engessada do que a da Júlia. Então, eu tinha aula aos finais de semana, então eu não conseguia ir para Patos de Minas Com tanta com tanta frequência igual eu frequência. ia. A Júlia já tinha um final de semana mais tranquilo, ela não trabalhava nos finais de semana, então ela conseguia ir mais para minha cidade do que eu para a cidade dela. E isso me ajudou muito, porque o final do curso de medicina ali, quando você está indo para o internato, é uma fase bem puxada, demanda muito tempo, e então a Júlia me ajudou muito, porque na maioria das vezes eu tinha que estar em casa estudando para as provas, e a Júlia ficava comigo nesse tempo. Sim, então que a gente não tinha realmente uma divisão, tipo, muito pré-estabelecida, mas acho que com muito diálogo a gente conseguiu encontrar um meio termo, né? Pra mim nunca foi muito pesado eu ir mais pra cidade do Gabriel do que ele pra mim, porque a gente sempre conversou muito sobre isso, né, amor? Sempre foi algo, tipo, muito claro, muito transparente entre nós dois. Isso facilitou muito as coisas. Então, uma coisa que é muito importante e crucial pra você viver um relacionamento à distância bom, né, harmônico, equilibrado, é você ter esse alinhamento de expectativas, né? Eu não ficava com a expectativa de que o Gabriel fosse sempre até mim, porque a gente já tinha conversado e já tinha alinhado que realmente, devido à rotina dele, seria mais fácil que eu fosse mais do que ele viesse. Então a gente tinha as expectativas bem alinhadas, isso facilitou bastante. Então essa divisão de quem vai e quem vem não era tão certinha, tão bem estabelecida assim, mas funcionou muito, porque com muito diálogo, com muita compreensão, a gente conseguiu encontrar um meio termo para que a gente conseguisse se ver com frequência e para que eu também não me sentisse prejudicada de ir mais até ele, porque eu entendi realmente o lado dele, o lado da rotina dele, e isso facilitou muito para o nosso relacionamento. A quarta pergunta: o que não pode faltar num relacionamento à distância? Acho que o principal é diálogo, né? Diálogo e confiança, porque você nunca vai saber exatamente tudo que a pessoa está fazendo, em todos os momentos, os passos dela. Você não vai ficar perguntando toda hora onde você está, o que você está fazendo, quem que você está. Então você tem que confiar na pessoa, de que ela vai estar te respeitando nesses momentos em que vocês não estiverem juntos. Então acho que desenvolver confiança através de diálogo é a coisa mais fundamental assim, no relacionamento à distância. Eu acho que é praticamente impossível você conseguir se relacionar com uma pessoa à distância se você não confiar muito no seu parceiro. Porque, igual o Gabriel falou, quando você namora com uma pessoa à distância, você não consegue estar tão presente na vida dela e na rotina dela, igual você é presente na vida e na rotina de uma pessoa quando você namora e mora na mesma cidade. Então, a gente desenvolveu essa confiança com muito diálogo, igual mesmo o Gabriel falou no início do vídeo. A gente sempre informava um pro outro o que a gente estava fazendo, com quem que a gente estava, que horas que a gente ia voltar. A gente tentava ser o mais claro possível, né? Tipo, olha, aconteceu isso, isso e isso, a festa é em tal lugar, eu vou com tais pessoas, ou eu fiquei sem conseguir te responder porque meu celular acabou a bateria e tal. Então, assim, a gente tinha maior clareza do mundo para conversar um com o outro, e acho que isso foi muito importante para que a gente desenvolvesse a confiança que a gente tem um no outro e que foi levada ao longo do nosso relacionamento e que é mantida até hoje. Porque eu acho que a confiança que a gente conquistou lá quando a gente namorava à distância, a gente traz ela até hoje pro nosso relacionamento. Isso foi muito bom pra gente, foi muito positivo também. E a última pergunta é: qual que é a nossa principal dica para um relacionamento à distância dar certo? Na minha opinião, a principal dica que eu posso dar para um relacionamento à distância dar certo é ter um prazo. O relacionamento à distância ele tem que ter um prazo para acabar, porque senão você vai construindo uma coisa e chega em um ponto onde vocês não vão conseguir evoluir mais se vocês não mudarem e não começarem a morar pelo menos na mesma cidade. Então, desde o início já vai alinhando as coisas para que num futuro vocês possam mudar os dois para uma cidade ou um mudar para a cidade do outro e conseguir organizar isso da melhor maneira possível. Para mim, isso é fundamental para um relacionamento à distância dar certo. Exatamente, eu concordo com isso e acho que a minha dica para um relacionamento à distância dar certo e funcionar bem é você, desde o início, alinhar as expectativas com o seu parceiro. Isso encaixa muito no que o Gabriel falou também, né? A gente tinha isso mais ou menos alinhado, né, amor?
a gente meio que sabia que, tipo, uma hora ou outra a gente moraria na mesma cidade, ou que se pelo menos eu não mudasse pra BH, que uma hora ou outra a gente ia morar perto. Assim, na verdade foi quando a Júlia resolveu mudar pra cá foi muito de repente, assim, né? A gente tinha começado a namorar, ainda tava naquela fase de ajustar as coisas, sabe? E a gente tinha pensado na Júlia vir pra cá No final no do final ano. do ano. No meio, só que no meio do ano ela resolveu vir pra cá, mudou muito rápido, em prazo de um mês. Ela organizou as coisas todas e veio. Então, assim, ela viu que era oportunidade, achou que era o momento e tomou a decisão. Então, acho que, assim, não tem um tempo exato também de, vamos namorar tanto tempo e a partir desse tempo nós vamos mudar para a mesma cidade. Eu acho que é questão de feeling, assim, vocês vão sentir um pouco, falar assim, não, acho que está no momento de eu ir, acho que é a oportunidade, porque senão o relacionamento pode esfriar, as coisas podem desandar. Então, vai do sentimento de cada um mesmo. Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu acho que desde o nosso primeiro encontro, eu falei pro Gabriel que eu tinha a intenção de me mudar aqui para Belo Horizonte, mas a princípio eu achei que seria no final do ano que a gente se conheceu ou quando eu finalizasse minha faculdade e me formasse. Acabou que eu decidi adiantar uns 6 meses aí pra frente e aí eu me mudei no meio do ano passado pra cá. Acabou que foi muito rápido, mas eu também concordo que não existe um tempo exato. Eu só não acho que dá pra você ficar namorando, sei lá, 5, 6, 7 anos à distância e não ter uma previsão de quando que vocês vão estar mais perto um do outro, né? Quando vocês vão conseguir mudar pra morarem pelo menos na mesma cidade. Eu acho que relacionamento à distância tem mesmo que ter prazo pra acabar. E é importantíssimo vocês alinharem as expectativas. De tipo, quando a gente se casar, você que vai mudar pra minha cidade, eu que vou mudar pra sua, como que vai ser, quais são as frequências dos encontros, quem vai, quem vem, tudo isso tem que ser muito alinhado para o relacionamento funcionar. Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradecer meu amor pela companhia dele, pela disponibilidade que ele teve de gravar. Espero muito que vocês tenham gostado e curtam bastante, gente, porque não foi fácil convencer, tá bom? Um beijo e até o próximo Tchau, vídeo. gente.